No passado, fui convidado muitas vezes para falar em eventos como esse. E um dia parei de aceitar os convites e os convites foram diminuindo até que acabaram. E muita coisa aconteceu em nossas vidas desde 2020, com o início da pandemia. Perdemos pessoas, perdemos chances e passei a refletir sobre o tempo, conquistas e oportunidades. Então eu vou contar 3 histórias curtas e a primeira delas é sobre o tempo. Desde o momento do nosso nascimento, a única certeza que temos é a morte. A cada dia que passa, estamos mais próximos de morrer. E cada dia que passa, cada minuto, cada segundo, cada instante, nos deixa mais próximos da morte. E um dia escutei num podcast que estamos vivendo e morrendo ao mesmo tempo. E é muito importante aproveitarmos a jornada e explorar toda a potencialidade de uma vida bem vivida. E como eu disse, a primeira história é sobre o tempo. Quando eu era criança, nos anos 80, fiquei doente. E naquela época, antes da Constituição Federal de 1988, só tinha acesso à saúde pública quem tinha carteira assinada. Os trabalhadores de carteira assinada tinham acesso ao sistema de saúde do INAMPS. Quem era da informalidade não tinha médico público para se consultar. Minha mãe era vendedora ambulante, que passava de porta em porta tentando ganhar o pão. E vendia pano de prato, bijuterias e anos depois passou a vender livros. Falarei disso adiante. E como ambulante, não tínhamos acesso à saúde pública. Naquela época, uma família pobre como a minha tratava todas as doenças quase sempre da mesma forma. Chás, receitas caseiras e, quando as coisas agravavam de verdade, com oração. Eu estava doente, não sabíamos ao certo o que era, mas meu estômago doía, não conseguia comer, minha boca se encheu de feridas e nada descia pela minha garganta. Os chás não resolveram e minha mãe teve que apelar para a caridade. Vocês podem até não acreditar, mas naquela época não existia Google para pesquisar e fui ver um computador pela primeira vez somente 10 anos depois dessa história. Ela pediu ajuda a amigos e parentes para arrecadar dinheiro e me levar ao médico. E depois de 2 meses de sofrimento, dores, sem frequentar a escola, depois de 2 meses praticamente de cama, descobrimos numa consulta simples que meu problema de estômago era algo fácil de se tratar e foi tratado com comprimidos antiácido. Alguns poucos comprimidos e saí da situação de quase morto, fraco pela falta de alimentação, para uma vida normal. E mesmo sem trocarmos uma palavra sobre isso, tanto eu quanto minha mãe descobrimos que conhecimento é a diferença entre vida e morte, liberdade e prisão, teto ou rua, sucesso ou fracasso. Minha mãe não teve oportunidade de estudar. Na verdade, ela conseguiu se formar terapeuta depois dos 60 anos de idade. Mas não importa quão complicada era a nossa vida ou quão pobre éramos. Não tenho uma lembrança sequer de ter pedido a ela um livro, um curso ou qualquer tipo de material para minha qualificação que ela dissesse não. Podíamos não ter o dinheiro do ônibus, mas para os livros nunca faltaram. E apesar das críticas, que sempre existiram e existem até hoje, tínhamos uma meta de vencer na vida pela educação. Hoje, mais de 30 anos depois, tenho a convicção de que não perdi oportunidades. Me formei em um curso técnico, fiz 2 faculdades e 6 especializações. E não passa um instante em que eu não esteja pensando em aprender, estudar e me qualificar. Saímos da extrema pobreza e tenho orgulho de dizer que conquistei muito mais do que sonhava. Tenho uma ótima casa para morar, meu carro é quitado, conheci muitos países, não tenho dívidas e o principal, consigo ter tempo de qualidade com a minha família e já perdi as contas de quantas pessoas ajudei. Sou uma pessoa simples, não ligo para marcas famosas e nem para coisas caras, mas faço questão de ter plano de saúde. Essa é uma reflexão sobre o tempo. Então, se tem um projeto, um sonho, uma meta, não deixe para dar o primeiro passo amanhã, comece agora. Estamos vivendo e morrendo ao mesmo tempo. E não há formas de reaproveitar o tempo perdido. Aproveite cada oportunidade como se fosse única, a última da sua vida, e faça o seu melhor. E eu vou aceitar todas as chances de falar em eventos como esse e compartilhar uma mensagem de esperança. A segunda história é sobre conquistas. Quando me recuperei da doença, minha mãe tinha para ela que não poderia passar por aquela situação novamente.
Ela precisava estar preparada e organizada financeiramente para, caso algum filho ficasse doente ou tivesse algum tipo de emergência, ela teria condições de cuidar. Então ela resolveu que ia tentar a vida em outro país. Acertou os detalhes com meu pai, com quem estava separada fazia alguns anos, de que ele cuidaria de mim e do meu irmão por 6 meses, até que ela se estabelecesse no exterior e pudesse nos buscar. Resolvido isso, vendemos tudo que tínhamos, exceto as coisas pessoais. Pode parecer besteira, mas tínhamos apego às poucas coisas que guarneciam a casa, como TV, que só pegava um canal, e os móveis. Tudo vendido para que ela desse seguimento ao projeto. Eu e meu irmão fomos entregues a meu pai, e minha mãe foi trocar o nosso pouco dinheiro em dólares para sair em sua jornada para um país estranho e tentar fazer o nosso novo destino. E nosso pai, no dia seguinte, resolveu que não seria uma boa ideia cuidar de mim e do meu irmão. Mudou de ideia e não cumpriu a palavra que tinha dado à minha mãe. E resolveu nos deixar na rua, em outra cidade, com nossas malas. Não é força de expressão. Meu pai literalmente me levou para outra cidade junto com meu irmão e com nossos pertences pessoais nos deixou na rua. Naquela época eu tinha uns 11 anos, talvez, não me lembro bem. Meu irmão Marco Aurélio, que hoje também é advogado, tinha 9. Aos berros, meu irmão foi tirado do carro à força. E eu não sabia como reagir, estava paralisado de medo com aquela situação. Os dois na rua, chorando em abandono, fomos acolhidos por alguém que passava por ali e levados a um bar para usarmos um telefone público. Pode parecer incrível, mas naquela época não haviam celulares e poucas pessoas, poucas casas tinham telefone fixo. Era um artigo de luxo e praticamente famílias de classe média ou ricas podiam ter. Pobres, como a gente, usava telefones públicos que funcionavam com fichas. Após diversas ligações, conseguiram localizar uma amiga da minha mãe, que por sua vez achou a minha mãe. Era uma rede de chamadas e recados deixados até que ela recebesse a notícia de que os filhos foram deixados na rua em outra cidade. Ela ficou transtornada. Tomou um ônibus para ir ao nosso encontro e lá foi assaltada. Todo o dinheiro que ela tinha arrecadado com a venda de nossas coisas para comprar dólares foi levado. E se antes a vida era difícil, agora não tínhamos teto, dinheiro algum e o pior, não tínhamos um plano. Fomos separados para viver de favor na casa de alguns tios e tias. Não havia outra opção. Já não era possível ir para o exterior e não tínhamos nada, exceto uns aos outros. Minha mãe conseguiu trabalho para vender livros, eu falei disso na primeira história. Ela vendia a enciclopédia Barça, de casa em casa. Era um trabalho cansativo e difícil, pois era uma época de muita pobreza em nosso país e a enciclopédia Barça era cara. Inclusive, se você tem ou teve uma enciclopédia Barça nos anos 90, tenho 2 notícias para você. A primeira é que sua família era mais rica e bem-sucedida do que 78% das famílias brasileiras. E a segunda é que seus pais acreditavam mesmo que a educação pode mudar a vida das pessoas. Mas voltando à história, sabendo que não havia outra alternativa senão vencer, minha mãe se tornou uma grande vendedora. Ela vendia bastante a enciclopédia Barça porque acreditava de verdade no que ela representava. Ela acreditava que podia sim mudar a vida através da educação e conhecimento. E numa época onde não existia Google, os livros eram a melhor e mais confiável fonte de conhecimento, e talvez hoje ainda sejam. Ela vendia com paixão e seus olhos brilhavam quando ela falava do seu produto. E no primeiro mês de trabalho ganhou mais de 10 salários mínimos em comissões. Quando ela não tinha outra alternativa senão vencer, ela conseguiu. E foi a partir daquele momento de incerteza, abandono e falta de compromisso de meu pai, que minha mãe deu o primeiro passo para mudar as nossas vidas. Então, se um dia achar que a sua situação está difícil, lembre que só de ter onde morar e ter feito faculdade, sua situação já é melhor que de 56% das pessoas do país. E se minha mãe conseguiu transformar a vida dela e a vida do meu irmão, você vai conseguir vencer qualquer obstáculo que encontrar. Vai conseguir conquistar o seu sonho. Steve Jobs disse: pessoas que têm uma paixão podem mudar o mundo. Então eu digo, encontre a sua paixão e você vai conquistar tudo que sempre desejou. A terceira história que vou contar é sobre oportunidades. Oportunidades têm a ver com aproveitar o momento. E elas estão em todos os lugares. Algumas pessoas já me conheciam antes de hoje
e acompanharam minha história e jornada, seja pessoalmente ou pela internet. E para aqueles que nunca me viram, vou compartilhar uma parte da minha vida. Eu vim da roça, literalmente. Tirar leite, acordar às 5 da manhã, entregar o leite de carroça na periferia de Aparecida de Goiânia com meu avô, cuidar de bicho, limpar o pasto, coisas do campo. Durante muitos anos tive vergonha da minha origem humilde e hoje tenho orgulho dela. E encorajo todo mundo a abrir seus corações e mostrar o que tiveram que vencer para tornar o que são hoje. Quando me formei advogado, achei que todas as oportunidades surgiriam diante dos meus olhos. E estava certo. Porém, as oportunidades são sutis e chegam com todas as camuflagens possíveis. E muitas vezes a gente as perde por não saber identificá-las adequadamente. Em 2005 me formei. Em 2006 era aluno de pós-graduação. Naquela sala de aula, tive disciplinas com professores muito qualificados e havia decidido que aproveitaria ao máximo todas as oportunidades de educação. Seria o melhor aluno que poderia ser. E um dos professores era juiz de direito. Esse juiz notou meu empenho e decidiu me nomear defensor dativo. O defensor dativo é o advogado nomeado pelo juízo para representar pessoas que não têm condições de contratar advogados em lugares onde não há a defensoria pública. E é um trabalho praticamente voluntário. Até existe uma pequena remuneração que você recebe uns 5 anos depois e mal paga os custos da defesa. E é exatamente por não ter honorário suficiente que a maior parte dos advogados recusam as nomeações. E eu fiz diferente. Trabalhei em todos os casos em que fui nomeado com muita diligência. Acompanhava de perto, buscava documentos, entrevistava as pessoas envolvidas e dava aos casos o mesmo tratamento dado aos clientes pagantes. Comecei a vencer algumas demandas e a notícia se espalhou. Outros juízes começaram a me nomear também para os trabalhos dativos. Intercalando com meus casos particulares, nunca tratei nenhum caso para o qual fui nomeado com menos importância daqueles que outros onde eram cobrados honorários. E ao perceber que meu empenho era real, que havia disciplina no desempenho dessa tarefa e principalmente constância, um juiz me nomeou como administrador judicial em um processo que na época seria uma das 10 maiores recuperações judiciais do país. Nesse processo recebi honorários, na época de R$80 mil, e a partir daí foi nomeado em mais de 100 procedimentos. Em muitos deles não ganhei dinheiro nenhum e nem recebi honorários, mas segui firme no propósito de dar o meu melhor sempre. E por 10 anos, atuar em processo de falência e recuperação judicial foi a minha principal área de atuação. Recebi prêmios, empreguei mais de uma dezena de pessoas e ganhei dinheiro. E tudo começou quando eu tive a oportunidade de escolher ser um bom aluno no curso de pós-graduação e decidi que seria o melhor que poderia ser. E mesmo trabalhando duro o dia todo, encontrei espaço para dedicar aos estudos e dar o primeiro passo nessa jornada maravilhosa. A oportunidade estava lá, escondida numa sala de aula. E é bem provável que existam infinitas oportunidades esperando por nós, numa sala de aula, numa palestra, numa reunião, num trabalho voluntário e outros lugares que não conseguimos sequer imaginar. E essas oportunidades só irão materializar no momento que estivermos prontos para assumi-las. Façamos a nossa parte, dando o melhor todos os dias, mesmo quando não haja dinheiro, ganhos ou chance de ter algo em troca. Aproveite cada oportunidade como se fosse única. Encerro minhas 3 histórias sobre o tempo, conquistas e oportunidades. Quando tudo isso aconteceu na minha vida, os resultados não eram previsíveis e comecei a entender tudo anos depois. Não desistam. E mesmo que não pareça, ao dar o seu melhor por bastante tempo, mudará a sua vida, a vida de outras pessoas, mesmo que fique doente, mesmo que seja deixado na rua e mesmo que não receba nada em troca. Dê o seu melhor. Obrigado.